Ela é usada na alfabetização, nos momentos mais emocionantes da vida e pode ser muito útil no ensino da matemática. A música e os seus benefícios é o que nós estamos discutindo aqui no Educação. Mário, no finalzinho do primeiro bloco, pedi para você dar um exemplo aí do uso de músicas em aulas de biologia. Certo. Eu já fiz assim, algumas versões de músicas que são até conhecidas, só que colocando uma letra biológica. E já fiz algumas composições. Canta um trechinho assim, bem deixa pequenininho. Eu pensar assim. De música conhecida, assim, eu tento fazer sempre brincadeiras, né? Então, tinha uma música, era em inglês, né? Umbrella, só que eu fiz a versão salmonella, né? Então, eu falava, cuidado com a salmonella. Ela. Então é uma brincadeira e assim, em vários outros momentos eu fiz algumas músicas e às vezes eu cito músicas conhecidas. Eu vou falar tô falando de coração e a gente fala, olha, o meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você, né? E a gente captou ali um pedaço, um trecho de uma música. Até para começar essa discussão, poxa, a gente fala que o amor ele está sempre ligado ao coração. Por quê, né? Vem da cultura de que o coração era visto como o local onde realmente estava a alma, né? Só que essa figura mudou depois ao longo dos anos, que se descobriu que o cérebro era realmente... Mas olha como a nossa cultura ainda traz isso, né? Quantas músicas falam sobre o coração apaixonado? E aí eu começo a cantar várias. E eles, né, vão dar prestam exemplos. Mais atenção, com certeza. Sim, com certeza. Então, assim, no conteúdo dá para trabalhar de diversas maneiras. Pegar qualquer conteúdo a gente transforma numa música e ajuda demais na fixação. Eles gravam. Hoje em dia é interessante, porque a gente começa, vários celulares levantam filmando, né? A gente vai parar no YouTube, então tem vários vídeos, né, da gente no YouTube e tudo, porque realmente eles querem mostrar aquilo. Eles chegam, pai, olha aqui o meu professor cantando, olha aqui, mostra para o colega, e eles ouvem aquilo e realmente, nas horas de várias vezes depois de prova, vários alunos chegaram, Mário, eu lembrei daquela música e ela me salvou. Nossa, então, que bacana. Isso ajuda bastante, né? Muito legal. Inclusive na socialização. Por favor, professora. Exatamente. Acrescentando o que o Mário acabou de nos dizer, é super importante, porque criança e adolescente, eles gostam de ter um objetivo, né? E a apresentação é uma coisa que estimula demais e trabalha a concentração. Então, o fato de existir uma apresentação no final do semestre ou no final do ano, onde você pode convidar os pais ou os amigos e depois a filmagem, e seja para cantar junto com um instrumento, ou seja simplesmente só um grupo de instrumentos, isso é muito importante, porque desenvolve a autoestima, a sociabilização de trabalhar ali junto, cada um tem um papel, é possível dar opinião, interferir na qualidade daquela criação, então a autocrítica você começa a inserir a noção de tempo, de espera, de trabalhar o ouvido, a colocação, né, perante um público, trabalha a questão de desinibição, é muito interessante. Eu tive uma experiência muito legal em relação a isso, a gente estava até comentando antes, né, que eu eu estudei no Colégio Pedro II, cantei no coral do Pedro II, depois no coro de câmara, com o regente Marcos, que me ensinou muita coisa do que sei hoje, de música, né? E muitos amigos meus da época foram fazer faculdade de música. Eu fui para biologia e eles falaram, poxa, você vai para biologia, vem para música. Acabei indo para biologia, que é uma outra paixão minha também. E, assim, era fantástico. A gente fez muitas e muitas apresentações, vira e mexe a gente viajava para participar de festivais de coral e era super legal, assim, 100 adolescentes viajando. Imagina. Ou 30 adolescentes, né, no caso do coro de câmara. E é super legal porque a gente fazia um trabalho, via um resultado muito bom e quando a gente chegava, via os aplausos, né, a gente via que todo aquele trabalho que foi feito, e eu admiro muito hoje o pessoal que ensaiava a gente, porque controlar 100 adolescentes em prol de um objetivo é bem complicado. Só que o resultado era fantástico. E a gente queria cada vez mais, e a gente se esforçava, e tanto que muitos seguiram esse caminho, hoje são músicos, né? Então, assim, o papel social é muito interessante. Não só, assim, quando eles se envolvem na música, mas quando a gente coloca a música em qualquer ambiente. A música, ela pensando nessa questão emocional, né, ela vai ativar diversas vias
principalmente uma região do nosso cérebro que a gente chama de sistema límbico, né, que atua diretamente nas emoções. E vai desencadear a liberação de uma série de substâncias, entre elas a dopamina, que faz a gente se sentir bem. Então, quando o aluno se sente bem na sala de aula porque ouviu uma música, ele quer ter aquela experiência de novo. Então, isso é muito legal, porque ele quer voltar para lá, voltar lá e ter aquela descarga de dopamina, que ele indiretamente não sabe, mas é o que está causando o bem-estar dele ali, né? E isso faz com que ele se sinta bem envolvido e motivado em estar ali, né? E aí, ele estando envolvido emocionalmente, inclusive, você vai ter uma memorização muito, muito maior. Hoje em dia, a gente tem conhecimento legal da neurociência, de que um evento que é carregado emocionalmente, ele é muito mais bem consolidado. Essa memória é muito mais bem consolidada. Tanto que se eu perguntar o que vocês estavam fazendo no fatídico 11 de setembro, você vai lembrar o que estava fazendo no dia, para onde estava indo, com quem falou, porque foi um dia carregado, né, emocionalmente. E quando a gente vivencia em sala de aula experiências que são carregadas emocionalmente, facilita muito, muito a memorização. Ajuda bastante. E ainda tem a questão do grupo, porque possibilita você se conectar com outras pessoas, encontrar amigos, né, como você estava falando das viagens, né, ter a empatia com outras crianças e jovens e adolescentes, né, e depois eles começam aos poucos, né, irem se formando individualmente, um toca violão, o outro canta, e é muito legal, e surgem vários grupos, né. Nós temos aí observação na Lapa, em vários lugares culturais, de crianças e adolescentes que estudaram junto e hoje estão, não é, se conectando. E a música conecta eles de um modo ou de outro, porque você tem que ouvir aquilo que o seu grupo ouve. Sim. Poxa, porque eu tenho que estar dentro daquele contexto. Então ele começa a ouvir e eu, inclusive, tenho que tocar o que eles ouvem. Né? Porque, claro. Você começar a tocar uma coisa que não tem nada a ver. Às vezes eles vão até admirar, mas se eu quero tocar o coração deles, não, eu vou tocar essa música que os adolescentes estão ouvindo hoje, porque isso vai mexer com eles. Até, entende? De repente, para conseguir a atenção e introduzir outros estilos musicais, outros nomes que eles não conhecem. Aos poucos a gente vai até apresentando, isso é super legal. Assim, eu já tive algumas experiências de alunos chorando em sala de aula, né? Por uma situação ou outra, ou às vezes porque, poxa, eles acabaram de fazer uma prova de vestibular, muitos vão bem, outros nem tanto, e aí eu vou tocar uma música que tem um conteúdo motivacional. Aí sempre tem aquele aluno que vai se sentir mais tocado. Ou às vezes não, às vezes até acontece de eu tocar uma música romântica e a menina que acabou de terminar com um namorado se sensibiliza, né? É assim, parece algo ruim, mas mostra o envolvimento e a turma se mobiliza para ajudar. Você está trazendo eles para você. Isso. Né? Eu estou trabalhando com algo que faz parte deles, eles são humanos, né? E eu acho que esse tipo de vivência em sala de aula deve ser super estimulado. Porque a gente fica naquela visão apenas de passar conteúdo e de normas e regras, quando que, na verdade, essa peculiaridade humana ela tem que estar presente. A emoção, o social, isso tem que existir. O dia a dia dele, ele tem que ver isso, até naquilo que a gente ensina e na maneira como a gente ensina também. É muito bacana, vocês estão falando aqui, eu estou lembrando do meu sobrinho, que ele chegou pro pai bem novinho e falou assim: pai, puxa vida, os meninos todos gostam de futebol, eu não gosto muito de futebol, eu gosto de música. E aí o pai falou assim: não tem problema não, pode deixar o futebol então de lado, vai estudar música, porque quando você for adolescente, que você começar lá a tocar, as meninas vão querer ficar em volta de você. Exatamente. E ele é ótimo, ele faz aula de xadrez, ele é um aluno brilhante. A mãe estava falando isso para mim, né? Pode, por mais que a professora, por menos que a professora fale de matemática ou de outras disciplinas na aula de música, mas vai despertando sentidos, né? Aguçando sentidos, e isso naturalmente ele leva para a sala de aula e ajuda na aprendizagem. E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: uma criança que já está grandinha, né, 10, 12 anos, 14, e não teve isso, não teve quem estimulasse para ter aula de música, e pensa muito em esporte, que é muito bacana, é super importante também, uma fonte de prazer, mas para trazer o pai e a mãe que estão agora vendo o programa, falando assim: puxa vida, vou colocar meu filho na aula de música, mas como é que eu vou estimular, incentivar, né, esse desejo?
Como é que faz? Essa é uma questão bem delicada e interessante, porque eu lido muito com isso, né? Exatamente porque quando você trabalha com uma criança desde o início, 5, 6 anos, é fácil, mas um adolescente precisa de um ambiente. O primeiro momento é deixar que ele se expresse no ambiente que ele tem, não é introduzir nada ao seu ver. Né? Perguntar o que uma criança ouve, o que uma adolescente está ouvindo e a partir daí começar a fazer uma relação entre, né, os contextos musicais. Por exemplo, você é um adolescente, né, que ouve rock, entendeu? É possível você sentar, ouvir com ele e ir trabalhando ali, olha, acontece isso, esse som, vamos supor, é dissonante, está usando, e a percepção, você dá a noção através do que ele tem. Porque sempre tem, né? Alguma criança e adolescente sempre ouve alguma coisa. Então, respeitar em primeiro momento é a questão mais interessante. E oferecer também diversos tipos de instrumento, porque às vezes não é aquele instrumento que você idealiza, o violão, o piano. Por isso que vem a musicalização. Né? O trabalho de você ouvir, o trabalho de você entrar no contexto da música. Depois, futuramente, você escolhe, se ainda não tem uma identificação com o instrumento. Então, e agora, nesse finalzinho de programa, vou perguntar como trabalhar a autocrítica e vou pedir mais um exemplozinho assim de música que você usa na sua sala, Mário. Mas vamos começar. Como trabalhar a autocrítica com a música? Sim, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu trabalhando no piano, meu instrumento é piano, com meus alunos, então vamos supor, uma MPB, uma música que eles gostam de ouvir, um pop, né? Então eles ouvem assim, eu vou colocar um acorde, né? Que é uma proposta harmônica aqui. Eu acho que ficou legal. Né? No primeiro momento, teoricamente, eu até posso saber que naquele contexto não é possível, mas eu vou dar noções. Olha, aqui isso não é adequado, mas de uma outra forma, se você criar uma melodia, nós podemos, né, incluir essa situação de outras experiências. Então, eu acho que eu sempre estou procurando ouvir o que eles têm para oferecer, a ideia musical, não só de uma obra pronta. E fazendo com que eles mesmos avaliem. Avaliem, exatamente, porque expressar uma obra, óbvio, ser intérprete, isso vai acontecer, mas é também muito interessante nessa fase, criança e adolescente, isso motiva muito. Começar a expressar de que forma eu penso, como eu acho que um som poderia combinar com outro e ficar legal. Experimentar, eu acho que experimentar sons, ritmo e outras experiências, ela é uma atividade muito enriquecedora, porque através desse momento é onde nós, professores, podemos começar a trazer para a parte teórica, né, de toda aquela situação tradicional. Mário, para encerrar, um exemplo. Tem uma música que eu canto nas minhas aulas quando a gente chega na parte de evolução, eles costumam gostar bastante. A música ela é um pouco engraçada, né, porque se não for assim, também não gera o efeito desejado. E eu conto a história das girafinhas de Darwin e Lamarck, e no meio da história a girafa morre, e eu faço um drama com isso, né? Mas ela é meio que um rap, e no meio entra um rock, assim, e aí eu não sei se eu vou lembrar a letra agora, porque é um rapzinho, mas... a segunda parte a gente começa assim: Darwin era um cara muito louco, um naturalista que viajou um pouco. Em seu navio Beagle, o mundo conheceu e observando tudo, sua mente esclareceu. Um ser que era um local adaptado, foi escolhido pelo meio, selecionado, pois possuía uma vantagem adaptativa e sendo o mais apto, permanecia com vida. A seleção de Darwin, de Mendel à genética, a teoria hoje aceita a inversão poética. O neodarwinismo, ou em outra versão, a teoria sintética da evolução. E aí, por aí vai. Fantástico, muito
muito bom. Parabéns pelas aulas. Muito obrigada por tudo. Voltem sempre. O nosso programa está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv para mandar sugestões, perguntas ou fazer críticas. Escreva para nós no educa@tvalerj.tv e fique ligado no recadinho deles, que vai aparecer juntinho dos créditos que vão começar a subir. Educação, porque se você não se envolver, não rola. Até a próxima, TV Alerj, canal do Povo Fluminense.